quando a decepção não me para. Olha para o irmão que está do teu lado e fala bem assim: decida hoje ser indecepcionável. E antes de eu começar a ministração, eu queria explicar um pouquinho dessa palavra, né? Palavra indecepcionável. Quantos aqui já ouviram falar essa palavra aqui alguma vez? Indecepcionável. Primeira vez, né? Por quê? Porque essa palavra não existe. Essa palavra não existe. Primeira vez que eu ouvi falar essa palavra foi o pastor Ivan Júnior que falou essa palavra. Alguns conhecem ele como pastor Insano. E eu tenho acompanhado muito o trabalho do pastor Insano ultimamente. Eu estou participando de um desafio. Ele faz desafios, né? Esse pastor ele é conhecido como pastor Insano. E ele faz muitos desafios. Ele faz desafio de leitura bíblica em 42 dias, em 12 dias. E ele é muito conhecido por isso. E eu estou acompanhando muito o trabalho dele de perto. E esses tempos agora, né? E aí eu estou fazendo um desafio agora que o nome do desafio é Desafio Diligência. E nesse desafio, antes desse desafio Diligência, ele fez um desafio com o nome Indecepcionáveis, que foi uma palavra que ele criou, né? E vem do seguinte sentido, né? Que existe imparáveis. O que é uma pessoa imparável? É uma pessoa que não para, né? Uma pessoa que é... Qual outra palavra? Esqueci agora. Mas existem palavras assim, né? Sempre quando tem um in no começo da palavra, indica que é uma negação, né? Então, indecepcionáveis significa não se decepcionar. Aquela pessoa que não se decepciona. Não é verdade? Vamos abrir aqui em Provérbios capítulo 12, versículo 16. A gente vai ler aqui 3 versículos de Provérbios para dar uma introdução nessa ministração. Provérbios capítulo 12, versículo 16. Amém? Diz assim: o insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Abre rapidamente aí para mim em Provérbios 19, 11 agora. Provérbios 19, 11. O discernimento do homem lhe dá paciência, mas lhe dá paciência. A sua glória é ignorar as ofensas. Agora abre no 29, 11. Provérbios 29, 11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Na minha versão fala assim: o tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e se reprime. Então, quando a gente fala sobre ser indecepcionável, a gente está falando sobre domínio, sobre reprimir. Aqui no caso de Provérbios fala a ira, né? Olha que coisa fora do comum, né? Normalmente quando a pessoa está irada, ela faz o quê? Ela tende a o quê? Extravasar, ela tende a brigar, ela tende a querer insultar. Mas o sábio, ele reprime essa ira. Então, quando nós falamos sobre decepção, a gente precisa entender 2 coisas que são cruciais para a gente entender isso. Decepção, né, existem 2 notícias que todo ser humano precisa encarar, né? Que você vai se decepcionar e que também você vai decepcionar alguém. Quantos aqui já se decepcionaram com alguma pessoa? Quem não levantou a mão, acho que é porque está com preguiça. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui já se decepcionou alguma vez na vida, não é verdade? Quantos aqui já decepcionaram alguém? Desde criança, a primeira pessoa que a gente decepciona é nossa mãe, né? Primeira pessoa, quando a gente está ali na adolescência. Mas a gente precisa entender que nós vamos nos decepcionar. E nós vamos decepcionar pessoas. Mas o que muda, Mateus? A decepção não é uma exceção, ela é parte da nossa vida. Nós vamos nos decepcionar. Mas existe um nível em Deus onde você se torna indecepcionável. Não porque as pessoas mudaram, mas porque você mudou. Para nós nos tornarmos indecepcionáveis, para que a decepção não domine a nossa vida, né? Para que a ira, no caso desse versículo de Provérbios, não nos domine, nós precisamos decidir mudar a nós.
Somente mudando a nós vamos conseguir não nos decepcionar. E aí eu falei que essa ministração encaixava certinho justamente por causa do jogo do Brasil, né? Por quê? Porque todo mundo estava ali na expectativa, e é normal, também estava na expectativa. Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ali ter o troféu na mão. Mas uma das equipes vai ter que perder. É a regra do jogo. Se um não perder, o outro não. De novo, se um não perder, o outro não. Exatamente. Então, na vida, sempre vai ter quem perde e quem ganha. Sempre vai ter quem se decepciona. Então, nós precisamos encarar essa verdade. Nós precisamos encarar que nós vamos nos decepcionar. Mas, Mateus, por que tu está trazendo esse indecepcionáveis? Quando nós falamos que nós somos indecepcionáveis, não quer dizer que nós nunca vamos nos decepcionar. Mas o que nós fazemos com isso? Né? Como diz o tema, quando a decepção não me para. Né? Então, eu vou colocar aqui alguns pontos de o porquê que eu devo ser indecepcionável. Por que eu não preciso não me decepcionar. Né? O primeiro ponto é, quem não sabe lidar com as decepções perde o controle da sua própria vida. Fala para quem está do teu lado aí. Fala para ele assim, se você não controlar as suas emoções, outra pessoa vai controlar. Se você não controla as suas emoções, alguém vai controlar. E aí existem muitas pessoas que se deixam ser controladas por outras pessoas, pelo que a pessoa faz. Né? E a gente tem muito exemplo aqui na igreja. Aqui na igreja não, né? Que aqui não acontece isso. Mas existem muitas pessoas que, se o pastor não mandar mensagem, se decepciona. Se passar o irmão do lado aqui e não falar contigo, já fiquei decepcionado. Se acontecer qualquer coisa, a pessoa se decepciona. Né? Eu vou usar algumas pessoas aqui de exemplo. Eu vou usar alguns exemplos aqui. Mas, assim, quando eu conheci minha esposa, ela era uma pessoa muito assim, sabe? Ela é muito melancólica, assim, apesar de não parecer. E quando eu conheci ela, eu sempre fui muito diferente, né? Eu nunca, assim, eu já era demais, já chegava a ser indiferente às vezes, né? Mas isso é um assunto para outra administração. Mas eu sempre fui assim, de não me importar, sabe? De não guardar rancor, de não ficar com raiva por besteira, sabe? E eu sempre falava para ela, se tu me vê com raiva é porque eu estou com raiva de verdade, é porque tem um motivo plausível. Mas eu não fico com raiva por besteira. E ela sempre tinha esse negócio, né? Ia lá comigo, poxa, fulano falou isso e isso, não sei o quê. E aí eu ia lá, não, amor, você tem que ir lá, tem que pedir perdão da pessoa. Eu sempre era... Com a mamãe também fazia muito isso. Mas é isso. É nós não deixarmos que as decepções tomem a decisão das nossas atitudes. Porque quando a gente se decepciona com alguém, a primeira coisa que a gente faz é o quê? A gente fecha a cara, a gente não quer mais ir para a igreja, a gente esfria, a gente não consegue mais orar. Muitas pessoas estão travadas na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, na sua vida financeira, em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque uma pessoa um dia falou uma coisa, uma pessoa um dia lançou uma palavra, uma pessoa um dia falou alguma coisa de ti, falou mal de ti, e aí você está lá, até hoje, ofendida, remoendo essa ofensa. Quando nós decidimos não estar ofendidos, não ser ofendidos por qualquer coisa, por coisas fúteis até, nós vivemos muito melhor. Nós vivemos muito melhor. Abre a sua Bíblia lá em Eclesiastes, vamos abrir lá em Eclesiastes 11, versículo 10. Eclesiastes 11, versículo 10. Diz assim, afasta do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Então, em Eclesiastes fala, afasta do teu coração a mágoa, remova do teu coração a dor. Quantas pessoas estão presas, estão agoadas, estão ofendidas, porque pessoas falaram algumas coisas, porque o pastor falou alguma coisa, porque isso, porque aquilo. Quantas pessoas estão presas, estão impedidas de conquistar
Por quê? Porque estão magoadas, porque estão decepcionadas. Lá em Provérbios 4, 23, abre lá em Provérbios 4, 23. Diz assim, eu gosto dessa versão que eu anotei aqui, que é a NVI, tá? 2011, diz assim, acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele dependem toda a sua vida. Pois dele dependem toda a sua vida. Quando a palavra fala sobre coração, ela está falando sobre sentimentos. Os nossos sentimentos, ela é dos nossos sentimentos que dependem toda a nossa vida. Por quê? Porque vamos supor que a gente acorda e a gente está ali deprimido, a gente está desanimado. A gente vai conseguir trabalhar de forma produtiva, a gente vai ter um dia produtivo se a gente estiver desanimado, triste, magoado. Vai ou não vai? Não, né? Se a gente estiver magoado, a gente vai conseguir fazer célula, a gente vai conseguir ganhar vidas. A gente vai fazer isso? Os nossos sentimentos, eles definem o nosso futuro. Os nossos sentimentos, eles são capazes de fazer a gente avançar ou retroceder. Quantas pessoas estão ali paralisadas ou até mesmo retrocedendo na sua vida, seja em todas as áreas. Por quê? Porque estão decepcionadas, porque estão ofendidas. Nós precisamos entender que, acima de tudo, nós precisamos guardar nosso coração. Nós precisamos guardar nossa mente sobre de todos os pensamentos, né? A gente fala que são setas, são dados inflamados do inimigo. Tudo que o inimigo quer, você tem que entender que tudo que o inimigo quer é te derrubar, é te parar, é impedir o propósito de Deus na tua vida. Olha para o teu irmão que está do seu lado e fala, você tem um propósito. Você tem um propósito. Você não foi criado à toa, você não está aqui nessa terra somente para exibir beleza, né? Tem muita pessoa bonita aqui hoje, mas a gente não está aqui na terra só para exibir beleza. A gente não está aqui nessa terra só para mostrar a roupa que a gente está vestindo. A gente não está aqui nessa terra só para dizer que a gente alcançou um resultado X na empresa ou que a gente pegou uma promoção. Não é para isso que nós vivemos, isso faz parte da vida. Mas o nosso propósito não é esse. E se nós não cumprirmos o nosso propósito, o que adianta nós estarmos aqui? O que adianta nós estarmos vivos se nós não estamos cumprindo o nosso propósito? Nós nascemos para ser filhos de Deus. Nós nascemos para adorar ao Senhor. Nós nascemos para Ele. Deus nos criou com um único objetivo, como a irmã Renata falou ontem. O projeto de Deus, quando Ele nos criou, foi para que nós nos relacionássemos com Ele, para que nós fôssemos filhos dEle, com o coração limpo. E se nós não estamos fazendo isso, nós já estamos errando. Muito do que você sofre no seu corpo tem a ver com o seu coração adoecido. E isso é cientificamente comprovado. A ciência já comprovou que muitos cânceres são desenvolvidos, né? Pioram, né? Quando a pessoa tem mágoa no coração, quando a pessoa tem um rancor, quando a pessoa tem ali um tipo de rancor no coração. Então, talvez essa doença física que você está tendo hoje seja em decorrência a algo emocional. E isso é muito sério. Nós somos seres triunos, né? Nós somos espírito, alma e corpo. E quando nós estamos doentes na nossa alma, isso reflete no nosso corpo. Eu estava assistindo a ministração do pastor Insano e ele fala que a ciência também comprovou que a maioria das doenças de hoje em dia, né, as doenças graves, elas são psicossomáticas. O que é psicossomático? É uma doença que está na psique, está na nossa emoção, e ela acaba reagindo no nosso corpo. A parte da palavra somático tem a ver com soma, no latim, que significa corpo. Então, quando nós temos doenças emocionais, isso interfere no nosso corpo. Isso interfere na nossa vida em todas as áreas, inclusive na nossa vida física. Amém? Então, se você não sabe lidar com as suas emoções, você perde esse controle. Se você não tem inteligência emocional, se você não decide todos os dias, e isso, gente, é uma decisão diária. Todos os dias a gente tem que acordar e tem que pensar, eu sou indecepcionável. A apóstola falou que eu ia ministrar, né, no domingo, e eu ia ministrar no domingo que vem, né, dia 12. Só que
eu vou estar trabalhando, então eu troquei com meu irmão ali e eu ministrei hoje. Mas desde o dia que ela falou que eu ia ministrar, o Senhor ele tem me tratado nessa área, na área de ser indecepcionável. Porque eu fui uma pessoa, eu falo que eu fui porque eu não sou mais, em nome de Jesus, que se decepcionava muito, não com coisas, não com pessoas, né? Mas comigo mesmo. Às vezes você se decepciona com você mesmo. Às vezes porque você não cumpriu uma meta, às vezes porque você não conseguiu alcançar um certo objetivo no tempo que você queria, talvez porque você não conseguiu comprar aquilo que você estava querendo comprar, talvez porque por qualquer outros motivos, você acaba se decepcionando com você mesmo. Você acaba se autocobrando de uma forma que chega a ser um exagero. E essa cobrança excessiva, ela se torna prejudicial para a sua vida. E, gente, eu vivi coisas, tomei decisões erradas na minha vida, justamente por isso. Eu não consegui, por exemplo, na área financeira, eu não conseguia cumprir uma meta financeira que eu tinha, e eu ia lá, pegava um empréstimo. Tem até o testemunho do irmão aqui que veio falar sobre o agiota, né? Então, eu nunca peguei dinheiro de agiota, graças a Deus, mas eu tinha muito esse problema de, quando eu não conseguia com o meu recurso, com aquilo que eu tinha ganhado, eu ia lá e fazia um empréstimo. Quando eu não conseguia fazer com dinheiro X, eu ia lá, usava o cartão de crédito. E não que isso seja errado, mas quando nós estamos emocionalmente instáveis, isso se torna compulsivo, isso se torna prejudicial à nossa vida financeira, à nossa vida emocional, e tudo isso impacta na nossa vida emocional, né? Então, nós, às vezes, estamos decepcionados com nós mesmos. Então, nós precisamos decidir ser indecepcionáveis. Amém? O segundo ponto é: a decepção nos torna inconstantes. Quando a gente se decepciona, quando nós nos decepcionamos, nós tendemos a parar. Quando nós nos decepcionamos, nós tendemos a parar. Às vezes a gente inicia uma coisa, inicia um projeto, inicia uma meta, né? Quantos aqui no início do ano tinha meta de fazer academia? Quantos aqui estão fazendo academia até hoje? Desde o início do ano. E não parou, não falhou. É claro que tem um dia ou outro que a gente falha, né? Mas quantos aqui estão constantes nisso até hoje? Olha aí, eu vou começar amanhã. Sempre assim, né? Sempre vou começar amanhã, vou começar segunda-feira. Mas isso é um exemplo de inconstância. De inconstância. Às vezes a gente vai um dia, a gente está ali no todo gás, aquela empolgação, beleza. No primeiro dia foi maravilhoso. Aí chega em casa todo dolorido, né? Aí no segundo dia já fica, não, vou só amanhã, que é para dar uma melhorada na dor, né? Para dar uma aliviada ali, eu vou amanhã, beleza. Aí foi amanhã, no outro dia, beleza. Foi lá, todo gás, deu gás no treino, se sentiu marombão. Aí no outro dia, não, eu vou só no outro dia, já não foi. Aí passa 3 dias sem ir, aí vai um dia. Aí depois passa 4 dias sem ir, aí vai. Aí depois passa uma semana, mas depois de uma semana vai. Aí depois deixa de lado. Quantos de nós estamos sendo inconstantes? Estamos sendo inconstantes em todas as áreas da nossa vida. Quantos de nós iniciamos uma meta de guardar dinheiro para comprar um carro e aí chega a primeira besteirinha, eu quero comprar um lanche ali, aí pega o dinheiro do carro e compra o lanche. Quantas pessoas ajuntam dinheiro, não, esse ano eu vou comprar minha casa, aí todo mês eu vou colocar lá R$500 para dar entrada. No primeiro mês colocou 500, no segundo mês colocou 500, no terceiro surgiu uma oportunidade de comprar um celular e deu os R$1.000 de entrada, ainda parcelou de 12 vezes o resto ainda. E a casa, se foi. Quantos de nós? A leitura da Bíblia nem se fala, mano. A leitura da Bíblia nem se fala. Quantos no 1º de janeiro estão lá? Às vezes nem começa dia 1º, né? Começa já em fevereiro. Mas aí começou e tal, primeiro dia, segundo dia, terceiro, fiz muita coisa. Poxa, hoje não deu, amanhã eu leio. Aí até que lê. Depois de uma semana, já está lendo um versículozinho ali, outro aqui. Depois de um mês, só está lendo a Bíblia no culto. E, gente, a inconstância, ela
ela é algo que nos paralisa em todas as áreas da nossa vida. Se nós não formos constantes em guardar um dinheiro para um certo objetivo, a gente nunca vai alcançar esse objetivo. Se nós não formos constantes no nosso trabalho, de chegar todo dia cedo, de fazer todo dia um nosso trabalho com excelência, a gente não vai ganhar a promoção. Se na nossa empresa, amém? Se na nossa empresa nós não tivermos a constância ali de fazer gestão todo dia, de vender todo dia, a gente não vai ter resultado. Nós só temos resultado como nós somos constantes. E por muito tempo eu fui visitado também na inconstância. Por muito tempo eu fui uma pessoa que iniciava as coisas e não terminava. Por muito tempo eu fui uma pessoa que não conseguia alcançar objetivos. Não porque eu não tinha força de vontade, mas porque eu tinha força de vontade só no primeiro dia. Talvez na primeira semana, talvez no primeiro mês. E aí depois, acabou. Por quê? Porque a gente se decepciona. Como eu estava falando sobre, às vezes nós nos decepcionamos conosco, né? Com nós mesmos. Às vezes a gente coloca uma meta ali, não, eu vou ler a Bíblia todo dia, 5 capítulos por dia. Aí no primeiro a gente leu 5, no segundo a gente já leu 4. Aí só porque tu não conseguiu ler os 5, tu já fica decepcionado. Aí no outro dia, tu já lê 5, mas no outro dia tu já lê 3. É certo que tem dias e dias, né? Eu estou no desafio de diligência agora e eu tenho uma meta de acordar às 3 da manhã todo dia. Porque ele faz uma live todos os dias, às 4h21 da manhã, mas é horário de Brasília. Então, aqui para nós é 3h21 da manhã. Então, imagina, todo dia acordar 3 da manhã, todo dia acordar 3 da manhã. E não é assim, não é acordar 3 da manhã e depois dormir. É acordar 3 da manhã e continuar o dia até o final do dia. E eu tenho cumprido alguns dias. Eu não estou cumprindo todos os dias. Por quê? Porque são dias e dias. Mas, se eu me decepcionar em um dia que eu não cumpri esse objetivo, eu vou alcançar um resultado lá no final? Mesmo que eu fale um dia, fale 2 dias, fale uma semana, mas se eu voltar, se eu perseverar, se eu continuar, no final eu vou ter um resultado. Talvez não seja o resultado que eu teria se eu tivesse todos os dias ali naquele objetivo. Mas se eu desistir na primeira semana, eu não vou ter o resultado, né? Então, nós precisamos ser constantes, né? A pessoa que se decepciona em tudo que começa a fazer, nunca vai ter resultado em nada. A maioria dos resultados que teremos serão a longo prazo. A maioria dos resultados que a gente vai ter em qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida serão a longo prazo. A gente não pode começar um negócio hoje e esperar que ele lucre amanhã. A gente não pode começar um projeto hoje e esperar que ele seja o melhor projeto do mundo. A gente não pode abrir uma célula hoje e amanhã a gente querer que tenha 100 pessoas na nossa célula, sendo que a gente nem evangeliza. Não tem como. Então, nós só vamos ter resultados se nós formos... De novo, nós só vamos ter resultados se nós formos... Nós só vamos ter resultados se nós formos constantes. Mas isso, para nós sermos constantes, nós precisamos primeiro ser indecepcionáveis. Nós não podemos nos decepcionar na primeira tribulação, na primeira decepção, na primeira coisa que der errado. Nós precisamos decidir não nos decepcionar. Abrem lá em Romanos 8, no versículo 28. Romanos 8, 28. Amém? Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aí a gente tem um ponto aí. Quando eu faço por propósito, eu sou indecepcionável. Independente do que você for fazer, se você fazer com propósito, mesmo no dia que você não quiser fazer, mesmo no dia que você estiver com preguiça, mesmo no dia que você estiver desanimado, você vai fazer pelo propósito. Mesmo que você não queira, você vai fazer pelo propósito. Deus, a palavra do Senhor diz que todas as coisas agem
para o bem daqueles que o amam e que foram chamados de acordo com o seu propósito, segundo o seu propósito. Então, vai ter dia ruim? Vai, não vai? Vai ter dia ruim, vai ter dia difícil, vai ter dia que a gente vai estar desanimado, vai ter dia que a gente não vai querer evangelizar, vai ter dia que a gente não vai nem querer olhar na cabeça, no rosto de ninguém, quanto mais ministrar numa célula. Vai ter dia que a gente não vai querer guardar dinheiro, a gente vai querer gastar, a gente vai querer comprar, a gente vai querer lanchar. Vai ter dia que a gente não vai querer ir para o trabalho, mas a gente vai. Por quê? Porque nós temos um propósito. Qual é o propósito de você ir para o trabalho todos os dias? Trazer o sustento para sua casa, não é verdade? Se você não for, não vai ter o dinheiro, não vai ter o sustento. Qual é o propósito de você vir para cá, para a casa do Senhor todos os dias? Adorar, ter um relacionamento com o Senhor. Qual é o propósito de você fazer a célula todos os dias? Fazer a obra do Senhor. Nós precisamos viver por propósito e não pelo que nós sentimos. Se nós vivemos refém dos nossos sentimentos, daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu tenho vontade, nós nunca vamos alcançar nada. Nós sempre vamos ser inconstantes. Não importa o elogio e nem a crítica, apenas faça. Existe dois extremos aí, né? Tem gente que quando recebe um elogio, né? Fica muito, poxa, o ego da pessoa vai lá em cima, né? E aí ela já se acha o bonzão. E qual é o perigo da gente se achar o bonzão? É que, com certeza, tem alguém melhor que a gente, né? A gente nunca pode pensar que a gente é o melhor do mundo, né? Apesar de que talvez a gente possa ser o melhor do mundo. Não que a gente não possa ser o melhor do mundo. Mas a gente sempre tem que pensar que a gente é inferior. Por quê? Porque se a gente tiver com a nossa bola lá em cima, talvez chegue alguém e tire nossa bola. Não é verdade? Então, e existe o outro extremo, né? Que é quando alguém critica. Tem gente que está ali, na célula ali. Tá constante, evangeliza todo dia. Aí só alguém falar assim, ai, tu evangeliza todo dia, não vem ninguém, né? Será que tu não está evangelizando direito? Será que não... Eu acho que tem que orar mais. Só da pessoa ouvir isso daí, a pessoa já desanima. A pessoa já no outro dia já não evangeliza. Ah, porque já que evangelizar não está dando certo, não vou mais evangelizar, não. Já que essa célula não está dando certo, não vou mais fazer célula, não. Já que esse empreendimento está dando certo, é melhor fechar. Já que a gente sempre é inconstante quando nós nos importamos mais com o elogio ou com a crítica do que aquilo que o Senhor tem sobre a nossa vida. Nós precisamos estar mais interessados em agradar ao Senhor do que agradar a homens, do que buscar elogios ou ficar decepcionado com críticas. Amém? Quantos estão comigo aqui nessa noite ainda? Glória a Deus. Então, o terceiro ponto dessa ministração é: quem é indecepcionável vive milagres. Repita comigo: quem é indecepcionável vive milagres. Abre lá a sua Bíblia, agora eu gostaria que todos abrissem em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 9. 2 Reis 4, versículo 9. Segunda Reis 4, versículo 9. Amém? Todos abriram aí? Diz assim: certo dia, Eliseu passou por Sunem. Na verdade, esse é o 8, né? Vamos ler a partir do 8. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este passa sempre por aqui e é um santo homem de Deus. Vamos fazer um pequeno quarto no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, também
Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Versículo 11. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar esta sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer a ela? O que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos, e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou, ela se pôs à terra. De novo. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva. Então, vamos, só para contextualizar aqui. Aqui retrata um episódio onde Eliseu, um profeta do Senhor, ele, por muitas vezes, ia na cidade de Sunem, né? E aí lá ele conheceu uma sunamita, uma mulher rica, uma mulher que tinha influência naquela cidade, né? E aí aquela mulher, sempre quando o profeta passava por lá, ele convidava ela para, na verdade ela convidava ele para comer na sua casa, né? Para ali fazer uma refeição. E aí aquela mulher hospedava Eliseu, né? E aí até que aquela mulher decidiu fazer um quarto para Eliseu na casa dela. Foi lá, preparou um quarto no sótão, colocou lá uma mesa, uma cadeira, uma cama ali, uma pia. E aí, Eliseu, toda vez que ia naquela cidade, se hospedava na casa dessa mulher. E aí, Eliseu, grato porque ele tinha ali uma hospedagem, né, na casa daquela mulher, por gratidão, ele vai e fala pro servo dele, Geazi: vai lá e fala para essa sunamita o que eu posso fazer por ela, né? O que eu posso fazer em gratidão, né? Por ela estar ali me ajudando, por ela estar me hospedando na casa. E aí ela fala assim: não, eu não preciso de nada, eu vivo bem. Só que aí o servo de Eliseu fala assim para ele: ah, mas eu percebi que ela não tem filhos e o marido dela é muito velho. E aí, Eliseu fala para ela assim, olha, aqui no versículo 15, vou chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por esse tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. E aquela mulher, né, ela falou: não, meu senhor, não minta para mim. Por quê? Porque provavelmente ela já estava tentando ter filhos há muito tempo. E provavelmente outras pessoas já tinham profetizado, já tinham falado que ela ia ter filho, mas provavelmente ela, na verdade, ela ainda não tinha, né, um filho. E aí vamos continuar no versículo 17. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz a um filho, como Eliseu tinha dito. Então se cumpriu a palavra do profeta, sim ou não? Amém. 18. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo, com os ceifeiros. E de repente, ele disse ao pai: ai, minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: leve-o para sua mãe. Né? Ele o tomou e o levou para sua mãe. E o menino ficou sentado no colo até o meio-dia. Então morreu. Né? Então, a profecia, né, aquilo que o profeta tinha falado, se cumpriu, não se cumpriu? Se cumpriu, o menino nasceu, o menino cresceu, e aí quando o menino já estava grande ali, tinha por volta dos seus 10, 11 anos, porque ele já tinha capacidade de ir onde o pai estava trabalhando sozinho. Então ele não era mais bebê, ele não era ali, ele já era uma criança que conseguia se locomover sozinho. Então ele foi até o seu pai e começou a sentir uma dor na cabeça, né? Começou a sentir dor. E aí, quando ele chega nos braços da mãe dele, que o servo coloca
coloca o menino nos braços da mãe dele, ele vai lá e morre. Agora imagina o que essa mulher está vivendo. Ela não tinha filho. Muita gente prometeu para ela que ela ia ter filho, profetizou que ela ia ter filho. E aí ela já estava desacreditada. E aí chega um profeta, um homem de Deus, e fala que ainda naquele ano ela teria um filho. E aí ela vai lá e tem um filho, engravida. E aí depois disso, o menino cresce e tudo mais. Aparentemente está tudo bem, Deus cumpriu a promessa na vida dela. Não é verdade? Está ali, ela está feliz da vida. E aí, de repente, num dia, o menino morre. De repente, o menino morre. E aí a gente vai ver agora a reação dessa mulher, depois que o menino morre. Versículo 21. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e lhe disse: mande-me um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa. Não é dia de festa da lua nova e nem sábado. Ele respondeu: não faz mal. Então, ela mandou preparar uma jumenta e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha a não ser quando eu disser. Versículo 25. E assim ele partiu e foi andar com o homem de Deus. E foi falar com homens de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-lo de longe, um homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é a sunamita. Corra ao encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com o seu filho e com o menino? Ela respondeu: vai tudo bem. Então, versículo 27. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor escondeu isso de mim. Não me revelou nada a respeito. Então, vamos lá resumir essa história. Ela descobre que o filho dela está morto. Na verdade, o filho dela morre nos braços dela. E aí ela, com muita calma, ela leva o filho lá para o quarto do profeta, deita o filho na cama e desce. E aí ela vai falar com o marido dela. O que ela fala para o marido dela? Ela fala: ai, meu filho morreu, estou desesperada aqui. É isso que ela faz? Não. O que ela faz? Eu preciso de um servo e de uma jumenta. Ela foi objetiva. Olha, eu preciso de um servo e de uma jumenta, porque eu quero falar com o profeta. E aí o marido ainda pergunta: mas por que tu vai falar para um profeta? Não é nem uma data especial. E ela fala bem assim, cadê, como é que ela fala aqui? O que ela responde? Ó? O marido falando de 23. O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa, não é dia de festa de lua nova, nem de sábado. E ela respondeu: não faz mal. Não faz mal eu ir falar com um profeta, sendo que não é dia de festa. O que ela fez ali? Ela não falou para o marido dela no primeiro momento que estava acontecendo. Né? Vamos continuar aqui. E aí, beleza. E aí ela pega, sobe lá no jumentozinho lá, com o servo dela e fala: guia isso, e só para quando eu mandar. E aí, quando chega lá, perto da onde Eliseu estava, né, no Monte Carmelo, Geazi vai até ela. Antes dela chegar ao profeta, Geazi vai até ela e fala assim: olha, o Eliseu mandou perguntar se está tudo bem, né? Está tudo bem contigo, está tudo bem com teu marido, com teu filho, está tudo bem? E ela falou: não, está tudo ótimo, está maravilhoso. E o filho dela morto lá no quarto do profeta. E aí, quando ela chega na frente de Eliseu, ela se joga no chão, agarra os pés de Eliseu, e ali Eliseu vê ela angustiada. Por que eu estou explicando isso? Porque aqui nós podemos ver a história de uma mulher indecepcionável. Diante da circunstância, diante da maior angústia de uma mãe, que é perder um filho, ela estava ali controlada. Alguns podem olhar isso e pensar que é uma frieza, mas na verdade ela estava ali focada em um objetivo. Qual era o objetivo dela? O milagre.
O único objetivo dela naquele momento era falar com o profeta. Por quê? Porque ela sabia que o profeta, o mesmo profeta que tinha profetizado que ela ia ter um filho, era um homem de Deus. E ela sabia que ele podia, através de Deus, fazer um milagre. Não é verdade? Então, ela foi. Vamos continuar aqui da onde a gente estava. Versículo 27, né? A gente parou no 27. Agora, versículo 28. Então a mulher disse: por acaso eu pedi a meu senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Lembra que antes do profeta falar que ela ia ter uma profecia, ela perguntou assim: homem de Deus, não minta para mim. E aí, nessa hora, com o filho morto, ela fala bem assim: eu te pedi um filho. Eu não falei para ti que não era para te me enganar, que não era para te mentir para mim. E ali aquela mulher estava angustiada, né? E aí, continuando. 29. Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar com alguém, não o cumprimente. E se alguém cumprimentar você, não responda. Ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nem voz, nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não acordou. 32. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as suas mãos, e se estendeu sobre ele. E o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou pelo quarto, de um lado para o outro. Tornou a subir à cama e se estendeu sobre o menino. Este expirou 7 vezes e abriu os olhos. E então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Ela o chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu, prostrou-se em terra, pegou o seu filho e saiu. Aqui a gente pode ver o relato de um milagre, um relato de uma ressurreição. Aquela mulher, ela não tinha nada. O profeta foi lá, profetizou um filho. E aí o filho nasceu, cresceu, estava ali, tudo bem. E aí quando pensava que estava tudo bem, o menino morre de repente. E a gente pode ver a atitude dessa mulher. Uma atitude indecepcionável. Ela só conseguiu o milagre dela porque ela foi indecepcionável. A sunamita não perdeu o controle das suas emoções, mesmo diante da angústia. Ela não perdeu o controle. Quantos de nós, quando passamos por qualquer coisinha que seja, por qualquer decepção que seja, a gente perde o controle. A gente fica angustiado demais, a gente fica amargurado. Quantos de nós, porque uma pessoa nos magoou lá no passado, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 2 anos atrás, a gente até hoje está carregando essa ofensa, até hoje está carregando essa mágoa, até hoje não consegue perdoar. Aquela mulher, ela não perdeu o controle das suas emoções. Ela não permitiu que as vozes ao redor desviassem o seu foco. Ela priorizou buscar aquele por meio de quem Deus havia operado antes. Então, ela não foi reclamar para o marido porque o filho tinha morrido. Ela não falou para o servo que o filho tinha morrido. Nem para Geazi, que era o servo do profeta. Ela falou alguma coisa. Ela falou: não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Por quê? Porque o foco dela estava em quem podia resolver o problema. O foco dela estava em quem podia trazer o milagre. O foco dela não estava nas pessoas. Quantos de nós, quando recebemos uma decepção, a primeira coisa que a gente faz é postar na internet, é postar vídeo chorando, é fazer um post, é falar pro colega, pra amiga. Fala pra Deus, porque quem pode resolver o teu problema é Ele.
Só Deus pode fazer milagres. Só Deus. Em todo tempo ela focou em quem podia resolver o problema. Em meio à angústia, devemos olhar para Jesus, porque Ele pode fazer o milagre que precisamos. Em todo tempo temos que olhar para Jesus. Muitos aqui sabem que recentemente a nossa filha, Mavi, ela sofreu de uma doença muito grave. Passou vários dias internada. E foi engraçado que quando conversei com a apóstola sobre isso, ela falou que teve pessoas que chegou com ela e falou: apóstola, a gente tem que preparar eles. A gente tem que preparar eles porque eles não sabem a gravidade da doença. Eles não sabem, eu acho que eles não sabem que essa doença, se não matar, deixa sequelas. Muitos aqui conhecem essa história. Mas quando eu ouvi a apóstola falando isso, eu falei: apóstola, é porque essa pessoa que falou isso, ela não sabe, ela não tem ideia do Deus que eu sirvo. E durante todo esse tempo, eu e a minha esposa nos permanecemos inabaláveis, indecepcionáveis. Não vou dizer que foi fácil, irmão. Não é fácil tu olhar a tua filha ali num leito de hospital. Não é fácil tu olhar a tua filha ali numa UTI e tu não poder fazer nada. Essa mulher, ela não podia fazer nada. O filho dela estava morto. A única coisa que ela podia fazer é preparar ali o velório, mandar comprar flor. Mas o que ela fez? Ela não se conformou com a situação que ela estava vendo. Ela decidiu ter fé. Ela decidiu não se decepcionar porque o filho dela morreu. Ela decidiu buscar aquele que podia fazer o milagre. Quantos de nós, quando nos deparamos com algo, com uma situação que nos traz angústia, com uma situação que nos traz ali um aperto, quantos de nós, em vez de buscarmos ao Senhor, a gente faz qualquer outra coisa? Às vezes a gente, em vez de buscar o Senhor, a gente acaba se afastando. A gente acaba culpando a Deus. Falando: não, por que Deus me permitiu viver isso? Eu podia muito bem ter falado: por que Deus permitiu que a minha filha ficasse doente? Por que logo comigo? Mas hoje eu sei o porquê. Porque se ela não tivesse passado por isso, eu não estaria aqui contando esse testemunho. Se ela não tivesse passado por isso, eu não seria mudado, eu não seria transformado. Que nem eu falei no meu testemunho, o milagre que aconteceu na nossa família não foi só na vida da Mavi, foi na minha vida primeiramente, foi na vida da minha esposa. Hoje nós somos transformados, sabe por quê? Porque hoje nós sabemos que não há nada mais importante, primeiramente, do que Deus, e segundo, do que a nossa família. Não há nada. Por muito tempo eu ficava angustiado por falta de dinheiro. Eu estou passando por uma situação difícil nas finanças, mas ninguém sabe disso, só algumas pessoas. Mas por quê? Porque isso não precisa ser falado. Isso precisa ser falado somente para o Senhor. Em nenhum momento eu cheguei para reclamar nas redes sociais, dizendo que a minha filha estava ruim. Em nenhum momento eu cheguei aqui na igreja chorando ou falando alguma coisa. Por quê? Não porque eu não tinha sentimentos. Porque todo dia que eu chegava em casa e eu via aquela cama vazia, aquela casa vazia, sem a minha filha, sem a minha esposa, e eu tinha que dormir sozinho naquele quarto, eu falava para o Senhor: Senhor, eu só queria que elas estivessem aqui. Mas para quem que eu chorava? Eu chorava para o Senhor. A minha esposa, ela até chegou e ela falou bem assim para mim: amor, tu pode ser vulnerável. Ela falou para mim: tu pode ser vulnerável, tu pode chorar, não fica guardando para ti. Eu falei: não, amor, não estou guardando para mim não, tá tudo lá, ó, tá tudo com Ele. Eu falo tudo pra Ele. Eu chegava em casa, ia pro banheiro tomar banho, eu colocava um louvor. E hoje nós vamos falar aqui, nós vamos cantar um louvor, que é um louvor que me marcou muito, que a pastora Adriele foi usada por Deus para me mandar esse louvor, eu não conhecia. E num momento assim de muita angústia, de muita aflição, ela mandou mensagem, ela falou: o Senhor mandou eu te mandar esse louvor. E vamos abrir lá em Salmos, porque esse louvor, ele é exatamente esse versículo. Salmos 34, versículo 5. Salmos 34, versículo 5.
Na verdade, eu vou ler nessa versão aqui que é melhor, que eu gosto mais dessa. Salmos 34, versículo 5, na versão da NVI de 2011, diz assim: os que olham para ele estão radiantes de alegria. O rosto dele jamais mostrará decepção. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Os seus olhos, os seus rostos jamais mostrarão decepção. E eu naquele banheiro, eu falava: Senhor, me ensina a olhar para ti, Senhor, porque eu quero que as pessoas olhem para mim e elas não veem decepção. Eu quero que elas olhem para mim e vejam fé, Senhor. Eu quero que elas olhem para mim e vejam o Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas nas nossas vidas. Eu falava: Senhor, muito obrigado, Senhor, porque minha filha ainda está viva. Muito obrigado, Senhor. Às vezes a gente só quer um motivo para reclamar, a gente só quer um motivo para se afastar do Senhor. O Senhor está dizendo hoje: se você quer um motivo para desistir, esqueça, porque eu não vou estar contigo. Mas se tu quer um motivo para avançar, para persistir, para conquistar o milagre, eu vou estar aqui e eu vou estar te capacitando para isso. Muitas vezes nós só queremos um motivo para parar, nós só queremos um motivo para desistir. Mas o Senhor, Ele não é um Deus que desiste. Ele não é o Deus daquele que desiste, Ele é um Deus daquele que persiste, daquele que persevera mesmo diante das tribulações. Mesmo diante das tribulações, se os nossos olhos estiverem nele, nós podemos passar por qualquer coisa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Deus e estão de acordo com o seu propósito. Aqueles que vivem de acordo com o seu propósito. Todas as coisas. E hoje eu só consigo agradecer a Deus. Eu só consigo agradecer por tudo que aconteceu. Porque se não tivesse acontecido isso, eu não sei se eu teria recebido o nível de mudança que Ele fez na minha vida, o nível de milagre que Ele fez na minha vida. Hoje eu só estou aqui falando com vocês, ministrando essa palavra, porque o Senhor mudou a minha vida, o Senhor mudou a minha história, e hoje eu posso testemunhar, não testemunhos de outros, não ter milagres que outras pessoas fizeram, que outras pessoas passaram, mas milagre que eu vivi na minha vida, na minha casa e na minha família. Fique de pé nessa noite. Hoje eu vou fazer algumas perguntas e eu quero que você responda para você. Feche os seus olhos nesse lugar. A primeira pergunta é: até quando você vai ficar paralisado porque alguém te decepcionou? Até quando você vai ser inconstante em tudo que você faz porque as coisas não saíram como você queria? Até quando você vai deixar de viver grandes milagres porque em vez de olhar para Jesus e confiar nele, você escolhe se vitimizar e se expor para quem não pode resolver o seu problema? Até quando? Hoje o Senhor nos chama para uma dependência real e verdadeira. Hoje o Senhor nos chama para olharmos para Ele, porque só nele nós temos vida eterna, só nele nós temos milagres, só nele nós podemos viver o extraordinário na nossa vida, só nele, só nele. Se eu fosse você, eu já estava aqui nesse altar, se eu fosse você, eu já estava me derramando, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer nessa vida. Hoje é dia de milagre, hoje é dia de libertação, hoje é dia de cura, hoje é dia que o Senhor vai